Shalom, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, esse dia 9 de outubro de 2020, véspera do Shabat. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Ele libera o seu barar, a sua bênção, a sua autorização para prosperar, o seu teciliar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu projeto. Queridos, hoje nós estamos muito alegres porque vamos dar início ao grande seminário de cura e libertação, hoje às 19h30 na nossa igreja sede. E eu acreditava inclusive que não iria fazer um devocional hoje, mas agora orando, louvando a Deus, o Espírito do Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu não posso deixar de compartilhá-la com os amados. Aquilo que o Senhor tem nos entregado, nós, de bom grado, temos compartilhado com os irmãos. A palavra que eu quero compartilhar, que o Ruach Kadosh, Deus, o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso de número 6. Na verdade, nós vamos trabalhar todo o contexto que vai do verso de número 1 ao verso de número 13, mas eu quero ler o verso de número 6, que é o verso-chave deste trecho das Escrituras, da parábola das 10 virgens. Eu quero ler com os irmãos e logo em seguida nós vamos pontuar aqui alguns ensinamentos deste texto. Mateus capítulo 25, verso de número 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Algumas traduções vão trocar a palavra noivo pela palavra esposo, mas o significado é o mesmo. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os amados, que eu entendo quando eu leio este texto, eu entendo que este é um texto que fala para a igreja, é um texto que refere-se à igreja. Perceba que ele usa as nomenclaturas noivo e noiva, as mesmas nomenclaturas encontradas, por exemplo, no livro do Apocalipse, para referir-se à igreja, e também em outras porções das Escrituras Sagradas, onde a igreja é colocada como a noiva imaculada e santa do Senhor. O tema desse texto, desse devocional, que o Espírito colocou no meu coração é uma igreja dentro da igreja. Porque eu entendo que, primeiro, esse texto refere-se à igreja. E segundo, ele fala de duas igrejas. Ele fala da igreja professante, que é aquela igreja que nominalmente denomina-se igreja, aquela que confessou Jesus como seu Senhor, como Salvador. Ela teve um contato com a palavra, ela teve um contato com as Escrituras e, pelo menos de forma nominal, ela confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas ela não passou pela experiência do novo nascimento. É uma igreja que tem dentro dela apenas a letra, que tem o conhecimento apenas da letra, não tem o conhecimento do Espírito. Ela tem o conhecimento da letra e não do Espírito. Mas eu falei que o texto fala de duas igrejas. Então eu tenho uma primeira igreja, que é a igreja professante, a igreja nominal, e eu tenho uma segunda igreja. Perceba que o texto ele fala de 10 virgens. 5 ele vai chamar de prudentes, 5 ele vai chamar de nécias. Esta igreja que eu falei, que é a igreja nominal, a igreja professante, ela está representada dentro do texto pelas 5 virgens nécias, também chamadas de loucas, também chamadas de insensatas, porque conhecer a palavra e não ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, não ter a unção de Deus, é no mínimo uma insensatez, uma loucura. Por isso são chamadas de loucas, são chamadas de insensatas. Mas louvado seja Deus, Oxalá, aleluia, que esse texto não fica apenas nas virgens
loucas, insensatas. Ele fala também de 5 virgens prudentes, 5 virgens que além das lâmpadas, porque percebam que todas as 10 virgens tinham as lâmpadas. E lâmpada fala de palavra, ou seja, elas conheciam a palavra. Se você pegar em outras porções das Escrituras, e eu quero aqui citar o Salmo de número 119, que é um salmo que fala da palavra, da excelência da palavra de Deus, ele vai dizer assim no verso de número 105, Salmo 119, verso de número 105. Ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ela é muitas vezes comparada dentro das Escrituras a uma lâmpada, a uma lamparina. Só que para esta lâmpada permanecer acesa, ela precisa de azeite. E quando nós falamos de azeite, nós estamos falando da unção do Espírito. Quando nós falamos de azeite, nós estamos falando, aleluia, do Espírito Santo. Nós estamos falando deste selo com o qual fomos selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso número 30. Nós estamos falando de uma das maiores características da dispensação da graça, que é o fato do Espírito de Deus ter, aleluia, decidido fazer do homem regenerado a sua morada permanente. Nós somos, diz o apóstolo São Paulo, em sua primeira carta à igreja aos Coríntios, nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus, o Senhor habita dentro de nós. Então conhecer a palavra e não ser templo do Espírito, conhecer a palavra e não ter a unção do Espírito, conhecer a palavra e não ter este selo aos olhos de Deus, para dentro das Escrituras Sagradas, dentro de uma perspectiva bíblica, e por que não dizer escatológica, é uma loucura. O apóstolo São Paulo disse também à igreja de Corinto que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos ficar só na letra. Nós precisamos buscar essa experiência com o Espírito, fazer com que o Espírito Santo torne a letra, que por si só ou em si só não tem vida, ele torne essa letra numa palavra viva e eficaz dentro de nós, que ele torne essa letra naquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, porque ali diz que a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para penetrar profundamente, a ponto de separar juntas de medulas, alma e espírito, para discernir as intenções, aleluia, do coração humano. É esta palavra viva que nós queremos, e o que vivifica a palavra, o que faz com que a palavra, com que a letra se torne viva, com que ela venha dar resultados, o que faz com que ela seja, aleluia, como fonte de águas vivas em nós, é o Espírito Santo. Então aqui está falando, aleluia, de uma igreja que teve contato com a palavra, mas que não buscou essa experiência diária com o Espírito Santo. Aqui está falando de uma igreja que teve contato com a palavra, mas que aos poucos foi apagando, foi entristecendo o Espírito Santo, foi apagando o Espírito Santo dentro dela, foi acabando com o azeite que existia dentro dela. E essa igreja está aqui representada pelas 5 noivas nécias, loucas, insensatas. Esta igreja que ficou apenas na palavra, esta igreja que gastou todo o seu azeite, esta igreja que entristeceu o Espírito, que apagou a chama, que não fez com que o fogo continuasse ardendo no altar, esta igreja que vai ficar de fora naquele grande dia. E nós podemos dizer que esse texto aqui está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. E ele está falando que nem todos que estão dentro da igreja vão entrar na recâmara do noivo, mas apenas a igreja verdadeira, que é diferente da igreja professante,
Apenas a igreja, apenas a noiva que guardou para si o azeite, que manteve dentro dela o azeite, que manteve dentro dela o Espírito Santo, que buscou diariamente esta experiência com Deus. Esta noiva que, ao ouvir o grito, por volta da meia-noite, na última hora, no fim dos tempos, a expressão meia-noite aqui fala de fim dos tempos. Esta igreja que no fim dos tempos, ao ouvir a voz do noivo, vai sair-lhe ao encontro, porque só pode ir ao encontro do noivo quem tem azeite. E eu quero, através desse devocional, ministrar aos que têm azeite. A igreja que tem azeite só pode sair ao encontro do noivo, porque o noivo, aleluia, é o Espírito Santo quem prepara a noiva para o noivo. O Espírito Santo aqui representado pelo azeite. Ele prepara a noiva para o noivo. E só pode entrar na recâmara do noivo a noiva que tem azeite, a igreja que tem azeite. E a minha oração, eu encerro esse devocional, a minha oração é que você seja essa noiva que tem azeite, essa noiva que é chamada de sensata, essa noiva que é chamada de prudente, que às vezes sofre zombarias por parte dos insensatos. Os insensatos vão te criticar. Os insensatos, quando forem dormir, vão zombar de você que está sempre ali buscando o azeite. Mas na hora que o noivo chegar, a diferença vai fazer a diferença. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Shalom, shalom.